parte do propósito de Deus para a tua vida. Tema desta série, sendo curado pela graça, esta é a 5ª mensagem, parte 5. O tema base tem sido Salmo 147, versículo 3, que diz: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus se importa com você. Você pode dizer isso? Diga: Deus se importa comigo. Deus se importa com você. Talvez você não seja capaz de dimensionar. Talvez você não seja de verdade capaz de entender como Deus se importa com você. E o salmista disse: Deus sara os de coração quebrantado. Deus conhece as suas feridas. Deus conhece aquilo que você traz dentro do teu coração. E Ele hoje vai promover cura em você. Senhor, me ajuda a ser tua voz. Que a minha carne não tenha, Senhor Jesus, nenhum tipo, Senhor, de interferência. Que ela não possa interferir em nada que o teu Espírito quer falar ao teu povo. Pelo contrário, que o Senhor nesta hora use a minha vida, use os meus lábios para, Senhor, gerar cura e saúde no corpo e também na alma dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, viu? Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, minha preciosa família espiritual. Eu queria começar o culto de hoje dizendo uma coisa para você. Existem doenças que são detectadas, pela medicina com muita facilidade. Às vezes você tem ali um problema, seja ele qual for, e você vai a um médico, a um especialista, e depois de alguns exames, é constatado que você tem uma questão da sua saúde que precisa ser resolvida, grave ou não, e aí vem o tratamento, você passa por uma intervenção cirúrgica muitas vezes, você passa por um processo de medicamento, até que a sua saúde é estabilizada e você recebe a cura e, ok, a vida segue, Existem pessoas que estão há algum tempo, nesse processo, fazendo um tratamento. É uma luta, às vezes é cansativo, às vezes parece uma guerra interminável, mas no final do tratamento, a pessoa então recebe o seu galardão, recebe a sua vitória e a pessoa segue com a sua vida. Então, isso é muito comum, É mais comum do que se possa imaginar. No entanto, existem alguns tipos de dores ou de doenças que não são detectadas pela medicina. Às vezes você vê uma pessoa, a pessoa assume, ela garante, ela diz: olha, eu sinto uma dor, a dor me corta pelo meio, é uma dor que me dói a minha cabeça, eu não consigo ficar em pé. E a pessoa às vezes fala daquele sentimento, daquela situação que ela tem, e ela vai ao médico, o médico pede exame, pede tomografia, a pessoa passa por diversos tipos de exames, uma bateria de exames, e não é detectado pela medicina nada. Então, por que algumas pessoas sentem dores? Por que algumas pessoas se sentem mal? Porque algumas pessoas têm algumas situações que elas não conseguem resolver. Porque existem doenças que são doenças da alma. Doenças da alma que foram causadas pelas emoções que em algum momento foram feridas. Seja na infância, na adolescência, na juventude. Então, algumas pessoas ou muitas pessoas convivem, com os seus traumas dentro de si. Algumas pessoas convivem com algumas questões que elas não comentam com ninguém, não têm coragem de conversar, não têm coragem de se abrir, e a pessoa às vezes vive uma vida inteira, sabe, fingindo, ou com um sentimento ruim. E às vezes isso é tão letal, é tão terrível, que algumas pessoas chegam ao ponto de começarem um isolamento social, não querem mais conviver com ninguém. A pessoa às vezes fica embrutecido, sabe? Fica amargurado, fica rancoroso, desconta em quem não deve, e a pessoa vai criando dentro dela um sentimento ruim por conta disso. Então, são problemas, são doenças da alma. Existem outras doenças como depressão,
Pessoas com síndrome do pânico, que foram causados, não é, por uma rejeição, às vezes por um abuso físico, um abuso sexual, às vezes por um familiar, por alguém da família. Às vezes não é um abuso de fato sexual, mas às vezes a pessoa é ali, sabe, de alguma maneira, é envolvida em alguma coisa que ela se sente abusada. Então, quantas pessoas ao longo da vida passaram por diversos tipos de situações que lhe causaram feridas, dores na alma, angústias, e vivem com o coração quebrantado. Então, tudo isso é da vida do ser humano, ou seja, é possível que alguém esteja entre nós, alguém que esteja me assistindo agora, em qualquer lugar. Nós estamos conectados agora com os Estados Unidos, tem pessoas nos Estados Unidos, temos pessoas no Canadá assistindo, temos pessoas no Japão assistindo esse culto, temos pessoas em diversas partes do mundo e do Brasil assistindo esse culto nesse momento. Então, nós temos pessoas que talvez estejam conectadas conosco e dizem: olha, eu não tenho mais prazer de sair de casa, essa quarentena para mim era tudo que eu queria, porque eu me isolei mesmo, eu não estou bem, sabe? As pessoas vão vivendo com as suas questões e vão se habituando a viver com as suas dores, mas isso não é normal, isso não é normal. E quando Deus começou a falar ao meu coração que nós trataríamos sobre a questão da cura, o Senhor começou a me mostrar que existem coisas que, quando nós fazemos, é como se uma janela se abrisse e nós fôssemos libertos. Essa semana eu recebi um vídeo e achei muito interessante, muito interessante. Um senhor estava com uma gaiola, não sei se alguém mais viu isso, uma gaiola muito grande, era uma gaiola enorme, redonda, e ele segurava aquela gaiola lotada de pássaros. E aí você olhava, dava pena de ver tantos pássaros naquela gaiola. E aí um senhor encosta uma caminhonete desta grande, uma picape desta grande, e não dá para ouvir a conversa, alguém está filmando, mas você não ouve a conversa. E às tantas, esse homem pega um punhado de dinheiro, ele entrega na mão desse homem, e esse homem vai dando para ele os pássaros. Ele tira um pássaro da gaiola e dá na mão do homem. Quando ele dá o pássaro, ele abre a mão. Alguém viu esse vídeo? Algumas pessoas viram. E quando ele abre a mão, o pássaro vai embora. E aí o senhor não está olhando, ele vai tirando e vai entregando, e o homem vai abrindo a mão e o pássaro vai embora. Então, na verdade, aquele homem, ele era um resgatador, um libertador daqueles pássaros. Ele não tinha nada a ver com os pássaros, não foi ele que prendeu os pássaros, mas a atitude dele gerou libertação. O que eu quero que você entenda? Que existem determinadas atitudes que não têm, talvez, ligação direta com o trauma que você viveu, que não tem ligação direta com o que você passou, mas pelo fato de você viver debaixo deste plano e deste propósito de Deus, é como se uma janela se abrisse e você então, sem que você estivesse esperando, você fosse liberto. Aqueles pássaros não estavam esperando liberdade. Eles estavam ali presos, sonhando com a liberdade, mas sem saber que ela viria, e veio daquela forma. Então, às vezes você nem imagina que a cura para a tua emoção não virá porque aquela pessoa vai vir te pedir perdão, porque talvez ela nunca venha. A tua cura não vai vir porque um dia aquela pessoa vai reconhecer o mal que te fez, sabe? Porque talvez ela nunca reconheça. Talvez nunca reconheça, pelo contrário. Pelo contrário. Mas existem janelas que Deus abre. Queria que você entendesse isso, porque isso é muito sério. Existem janelas que Deus abre, que não está relacionado diretamente com o que você viveu, mas esta janela, ela te leva, te devolve a sua liberdade para que você viva uma vida plena, ok? Então, nós precisamos entender que janelas são essas. E eu tenho aqui ensinado que essas janelas são viver os propósitos de Deus para as nossas vidas. Porque quando nós estamos dentro do propósito de Deus, nós vivemos, entenda isso, num estado de felicidade tão grande, que isso proporciona cura em todas as áreas do nosso corpo. Você sabe que quando nós estamos vivendo aquilo que Deus nos colocou para viver, quando nós estamos fazendo aquilo que Deus nos colocou para fazer, sem que você perceba, você recebe cura. Eu estou dizendo isso porque foi uma experiência minha pessoal. Foi uma experiência que eu experimentei da parte de Deus na minha vida. Eu já falei aqui, tenho no meu livro,
Deus mudou minha vida. Poxa, eu fui quando jovem, né, rejeitado pelo meu pai, abandonado pelo meu pai. Minha mãe teve 3 filhos, né? Eu tive 2 irmãs, uma morreu com 1 ano e pouco, você imagina que tragédia, de bronquite, pneumonia, naquela época, quase 50 anos atrás, você imagina como era precário. Depois minha mãe teve a 2ª gestação da minha 2ª irmã, e no parto minha mãe perdeu a filha, ou seja, minha mãe perdeu 2 filhas. Eu sou o 3º filho, minha mãe tinha 42 para 43 anos, minha mãe estava grávida, e todo mundo disse: Ana, Tereza, teu marido foi embora, diz que não quer saber de você. Você está grávida com essa idade, faça um aborto, é melhor. Você vai morrer, já morreu 2. E minha mãe disse: não, eu vou até o fim, sem marido, sem ninguém, eu vou. Então, minha mãe com 43 anos de idade, eu nasci. E nós vivemos uma vida precária, e eu ouvi as pessoas dizendo: olha, o seu pai está bem, seu pai mora numa casa muito boa. Eu nunca recebi 1 centavo de nada, e sabe, minha mãe nordestina, e minha mãe foi a vida inteira, trabalhou, não se casou de novo, não teve mais ninguém na vida, e foi uma pessoa muito sofrida. Eu, quando jovem, eu tinha marcas no meu coração, porque eu não tinha um pai. Quando chegava o dia dos pais na escola, tinha que fazer desenho, eu fazia careta, né? Jorge já sabe bem disso, que ela é especialista nesse assunto. E eu fazia, quando eu tinha que escrever pai, eu escrevia pai com letra feia. Quando se falava Deus, Deus é pai, eu escrevia Deus, e na hora de colocar pai, eu simbolizava Deus como um pai, eu punha. Então eu tinha uma amargura, um transtorno muito grande. E sabe, eu convivi com isso, com essas dores, com essas coisas todas. E quando eu me converti e comecei a servir a Deus e ter uma vida com Deus, eu não me lembro de ter passado por um tratamento de choque. Eu não me lembro num dia em que alguma coisa sobrenatural aconteceu. E eu entendi pelo Espírito Santo de Deus, porque eu perguntei isso a Deus. Em que momento? Porque, amados, olha, hoje eu tenho um carinho pelo meu pai. Meu pai está velhinho, minha mãe não está mais com a gente, mas meu pai está velhinho. Hoje eu falo: meu Deus, coitado, talvez, eu não sei nem quais as razões porque ele foi embora, quais foram os motivos. Eu amo meu pai. Então, o que me proporcionou essa cura, o que gerou essa transformação na minha vida, não foi nenhum tratamento de choque, não foi nada. E eu comecei a perguntar: como isso aconteceu? E sabe o que eu entendi da parte de Deus? Que descobrir o meu propósito me abriu uma janela para receber diversas curas na minha alma. Então, o que eu estou aqui fazendo é abrindo janelas para que você possa se ver livre de qualquer coisa que tenha tumultuado a sua vida. Você está entendendo isso? Então, quando a gente descobre o nosso propósito de vida, para que eu nasci, qual o propósito de Deus para mim, o que eu estou fazendo aqui, quando a gente responde essas questões, sem que a gente perceba, a gente vai sendo curado de uma porção de coisas sem que você nem... Bispo, é verdade, tem coisa na minha vida que eu nem me lembro mais. Exato, porque ao encontrar o seu propósito de vida, sabe, o propósito, ele gera tanto prazer, tanta cura, tanta saúde para as suas emoções, que você nem percebe que você recebeu a cura. E olha o que diz a Bíblia Sagrada acerca do propósito de Deus. Antes que eu te formasse no ventre materno, diz o profeta Jeremias, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te consagrei. Olha só o que Deus está falando aqui. E te constituí um profeta às nações. O que significa isso? Deus está dizendo: Jeremias, antes que você existisse na barriga da tua mãe, eu já te conheci, Jeremias, em espírito. Eu criei o teu espírito antes da fundação do mundo. Antes que você fosse formado, recebesse um corpo na barriga da sua mãe, eu já te constituí um profeta para as nações. Ou seja, eu determinei o propósito da sua vida, o propósito da sua existência. O que nos faz entender o quê? Que todos nós nascemos com um propósito estabelecido por Deus. Bispo, o irmão quer dizer então que eu não tenho que ter propósito de vida? Não, não é nada disso, não é isso. Todos nós temos propósitos de vida. Ué, como não vamos ter propósito de vida? Quantas vezes eu falei aqui: sonhe grande, não é? Tem um louvor que eu amo: sonhe grande,
porque o teu Deus é grande, não é? E não há limites para sonhar. Então, você tem que sonhar, você tem que ter propósito de vida, você tem que planejar. Agora, o seu propósito, ele tem que andar de mãos dadas com o propósito de Deus para você. O seu propósito não pode ser um propósito distinto da vontade do Senhor, né? Muitos anos atrás, um jovem disse assim, né, para mim: eu estou indo embora de Itaém não tem nada, eu quero ir para o exterior, porque eu quero isso, eu quero aquilo, porque é um grande propósito de Deus para a minha vida ir para o exterior. E aquilo não me soou legal. Eu disse: olha, eu acho que não é não. Não, é sim. Eu falei: olha, um propósito que você quer para você, que não inclui nada de Deus, não tem nada, você está abrindo mão da sua vida, do seu chamado, do seu ministério, eu não vejo Deus nisso. Porque se a gente quer realizar um sonho, e o nosso sonho atropela o propósito de Deus, não pode, amém? Os seus sonhos não podem atropelar os propósitos de Deus para a sua vida. Então, dentro desta janela, entenda aí pelo Espírito, por favor, que eu quero que você entenda, é que existe um propósito para todos nós, independente de quem você seja. Existem propósitos que foram estabelecidos por Deus para todos nós, filhos de Deus. E um dos grandes propósitos de Deus se chama servir. Diga, servir. Então você precisa entender esse propósito de vida. Por quê? Quando você passa a viver dentro desse propósito de servir, você começa a receber cura nas suas emoções. Sabe, quando você se envolve nessa atmosfera de servir, isso está dentro de um propósito de Deus. O que é servir? Eu vou te explicar, né? Porque algumas igrejas abusam disso. Não, você tem que servir a igreja. Eu conheci uma irmã, está aqui no culto, né? Depois, se você quiser saber, pergunta aí que ela se manifesta no final do culto, depois que acabar o culto. Uma irmã que diz: não, bispo, eu trabalho no coral da minha igreja, eu faço faxina da casa do pastor, eu lavo a casa do pastor, eu faço a comida da mulher do pastor, eu não sei o que da mulher do pastor, eu faço isso, eu dou aula para as crianças, eu dou aula no coral, eu sou dirigente de louvor, eu sou dirigente do ciclo de oração. E essa moça chegou aqui, ela era tanta coisa e não era nada, era frustrada, infeliz. Por quê? Porque na verdade era uma empregada, era uma serviçal escrava de uma igreja. Isso não é servir, isso é abuso. Algumas igrejas fazem isso. E a pessoa não cuida nem da vida espiritual. Foi o que eu disse para ela na época. Foi: se você dá aula, canta, dança, sapateia, é do coral, é do louvor, é da oração, era mais que o pastor na igreja. Ainda lava, passa, cozinha, limpa isso, limpa aquilo. O culto começava às 7 da noite, acabava às 4 da manhã, o negócio não tinha limite. Falei: que hora que você cuida da vida espiritual? Não, estou na igreja trabalhando. Cuidar da vida espiritual não é estar na igreja trabalhando, é sentar e ouvir a palavra, é se alimentar. Então, servir não é isso, ok? Ok? Isso não é servir. Eu vou te mostrar o que é esse serviço, o que é servir, para que você possa servir ao Senhor. Bispo, isso é um propósito divino? Veja só, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus disse que veio para servir. Jesus não disse: eu vim para ser servido, viu? Me sirvam. Não. Ele veio para servir. A ideia principal que todos têm é de querer ser servido. Eu quero ser servido. Mas é no ato de servir que nós encontramos muitas curas para as nossas questões emocionais, sejam elas quais forem, sabia? Seja a origem que ela tenha, seja qual for o aspecto emocional que a pessoa tenha. Quando a pessoa se abre para esta vida de serviço, né, a pessoa recebe cura. Eu tenho experiências com diversas pessoas que, ao servir a Deus, ao ter uma vida de serviço, e quando eu digo servir a Deus, vou te mostrar como você pode servir a Deus, não é só na igreja, tá bom? É a sua vida se torna uma vida de serviço ao Senhor, ou seja, você presta serviço a Deus constantemente. Isso abre portas para você, gerando cura nas suas emoções. Porque se a pessoa acha: não, para eu receber cura, eu tenho que passar por um transe muito profundo. Para eu receber uma cura, eu tenho que passar por alguma coisa muito radical. Não, para você receber cura, você precisa estar dentro do plano, dentro do propósito divino, vivendo dentro de um plano, porque aí você vai desenvolvendo uma coisa chamada alegria.
o seu coração transborda de alegria, transborda de paz. E escute uma coisa, eu sou uma pessoa que ama servir. Servir é comigo. Eu amo, sabe por quê? Eu amo fazer o bem. Eu amo ajudar as pessoas. Bispo, porque você é bobo, bispo, você é doido, bispo. Bispo, você já se meteu em subir em telhado de casa de irmão para arrumar. Você é maluco, se você quer. Mas eu amo servir. Sabe o que eu descobri? Que servir, ao ver alguém feliz, isso me gera um prazer tão grande que cura minha alma. Ao fazer o bem para as pessoas, isso faz tão bem para mim, em ver as pessoas felizes e realizadas, que isso me traz uma paz, um gozo, uma alegria. Isso cura, renova a minha vida. Você sabe que eu amo trabalhar na igreja. Às vezes a gente sai daqui, como essa noite, saímos de madrugada, dormi 1h e pouquinho, e vim para cá de manhã, passei o dia, eu não fui para casa, tomei banho aqui, almocei aqui, o dia todo trabalhando. Mas você faz isso na igreja? Faço, com muito prazer, eu tenho uma alegria. Você não sabe a alegria, o gozo que isso me dá. E quando isso acontece, sem que você perceba, você vai sendo curado, restaurado. Quanto mais você serve, mais prazer, mais alegria, sabe, você tem. Agora, como que você pode servir? Por exemplo, você pode servir na sua vida profissional. Existem pessoas que foram brilhantes e serviram a humanidade, não é? É Louis Pasteur, assim que fala, né? Louis Pasteur foi um criador de vacina, foi um homem que criou uma vacina. Você imagina, né? Graham Bell, ele serviu, ele criou o telefone. Hoje nós temos um smartphone, né? Que nós andamos para tudo quanto é lado, mas é a invenção de Graham Bell. Agora veja, isso é um serviço. Nós temos, vamos falar da modernidade, um homem, Steve Jobs, né? Eu estive com ele na Argentina, não foi bem? Estive com o Steve Jobs, vocês que não conhecem, eu estive com ele na Argentina, com um boneco de cera, mas era ele. E ele criou a Apple, né? Ele serviu. Através daquela ferramenta, ele prestou um serviço para milhares de pessoas. Então, existem várias formas de nós servirmos. Você pode servir na sua profissão. Você que é advogado, você pode pegar bispo, mas eu preciso cobrar o meu honorário. Eu não estou dizendo que você não vai cobrar. Estou dizendo para você, não, estou dizendo para você fazer obra de caridade. Não, agora o bispo vai me obrigar. Eu não obrigo ninguém a nada. Se bom que deveria sim, né? Abrir algumas exceções na agenda para atender e poder abençoar algumas pessoas. Eu acho isso maravilhoso. Isso é uma dica que eu deixo para todas as profissões. Se você puder fazer, faça, ok? Faça porque você vai sentir a cura em muitas áreas da sua vida. Agora, sabe quando você presta um serviço, você presta um favor? Sabe que eu já tive pessoas aqui na igreja, que estiveram aqui na igreja, que disseram assim: não, eu vim aqui na igreja porque um dia eu fui no escritório da doutora Fabiana, e eu entrei lá para separar, e ela disse, não, e ela me deu tanto conselho, que eu vim e trouxe meu marido para a igreja. Isso é servir. Porque uma pessoa materialista, capitalista, diz assim: a senhora quer separar? Bom, um divórciozinho desse, um pouquinho no honorário daqui, mais taxa de serviço. Bom, vamos separa mesmo, porque isso é um traste. Então, às vezes você pode fazer através da sua vida, prestar um serviço maravilhoso para as pessoas. Você pode abençoar as pessoas. E quando você faz isso, você faz o bem, lhe digo isso de cátedra, isso volta para você. O teu gozo, o teu prazer é muito maior. Você como um professor, você pode servir, você pode fazer o bem, você pode fazer as pessoas se sentirem bem. Você pode. Você como um cozinheiro, um chefe de cozinha, sabe, você pode fazer a pessoa se sentir, sabe, quando ela come aquela comida, fala, hoje nós almoçamos aqui na igreja, amados, a bispa fez uma comida, eu falei, bem, faça uma comida para ela, fez uma carne, com a gente, não vou falar porque sobrou, e nós vamos jantar daqui a pouco, eu não quero ninguém me perturbando, está repreendido, vá de reto, Satanás, ninguém mexe na minha comida. Mas uma comida tão gostosa, mas tão gostosa, ela serviu. Então servir, você pode servir através da tua profissão.
Se você tem um propósito, bispo, meu propósito é ser... Porque não é porque tem um propósito divino que os propósitos que nós temos não existem, Deus ignore. Não. O que eu tenho dito é que você não pode pegar o teu propósito de vida de ser um médico, um engenheiro, um advogado, um enfermeiro, um pedreiro, sabe? E fazer do seu propósito uma separação de Deus. Amados, sabe quais são as pessoas que têm o poder de trazer alegria através do seu serviço? Pedreiro, pessoas que trabalham com obra. Gente, como um pedreiro, acho que é uma das profissões mais gloriosas capazes de fazer uma pessoa se sentir bem. Já viu quando começa uma reforma na casa, aquela bagunça, você fala, meu Deus, por que eu fui inventar isso? Mas quando acaba, como que a gente se sente? Como que é? Você quer beijar o pedreiro. Você que é esposa de pedreiro, não deixa teu marido sair perfumado. Se sair perfumado para a obra, vá atrás. Tem angu nesse caroço. Pedreiro não pode ficar tomando banho perfumado, porque quando termina a obra, todo mundo fica apaixonado. Não é assim? Ah, mas ficou bonito. Aí você tem orgulho de levar as pessoas na sua casa. Aí você indica, não, o meu pedreiro, falar de boca cheia, o meu pedreiro. A gente tem o ato de servir. Quer ver um outro serviço que é maravilhoso hoje? Uber. Gente, quando eu pego, que eu preciso pegar um Uber, que a bispa está com um carro, e eu ponho ele, diz, a 3 minutos da tua casa, eu falo, meu Deus, isso é de Deus, Uber é de Deus. Uber, cabeleireiro também, bispo, mas essa parte não é minha, porque eu vou no barbeiro, estou cortando até em casa agora, por causa da quarentena. Está vendo que meu cabelo está diferente? É corte doméstico, é isso que dá. Mas não é... Tem coisas que a gente faz, se dá prazer. Então, amados, não importa se a pessoa ganha 1 milhão ou 100 reais. Não importa se a pessoa é Uber ou se ela é diretor de uma multinacional. Se ela sabe servir, se ela tem o prazer de servir, se ela tem o dom de servir, essa pessoa gera alegria e ela encontra cura, ela encontra felicidade, ela encontra paz. Eu vejo pessoas que querem ser servidas, pessoas que só querem ser servidas, ou pessoas que se tornaram materialistas. Eu só faço se eu ganhar, eu só faço se eu receber, eu não sou relógio para trabalhar de graça, eu não faço nada. E a pessoa não é curada de nada, não é curada de nada, vive com um monte de problema na alma, com um monte de questão. Sabe por quê? Porque a pessoa não entendeu que é no ato de servir que ela vai encontrar cura. Mas entenda o que eu estou falando, porque isso é uma janela que se abre. Você nunca vai ouvir isso em nenhum livro, você nunca vai ouvir ninguém falando sobre... Isso é coisa espiritual que eu estou trazendo para você. Estou te revelando aqui propósitos estabelecidos por Deus. Quem consegue compreender isso? Então uma vida voltada só para o dinheiro é uma vida vazia. Uma vida que só pensa em ganhar, materialista, eu tenho que ganhar, eu tenho que ter. Amados, de verdade, você acha que uma pessoa, vamos lá, de verdade, pensa comigo, reflita comigo. Graham Bell, ao inventar o telefone, de verdade, esse homem estava pensando em dinheiro? Vocês acham que estava pensando em dinheiro? Vou ficar milionário. Santos Dumont, pondo a vida em risco para voar num avião, naqueles teco-teco. O pai da aviação é brasileiro. O pai da aviação é brasileiro. Você acha que Santos Dumont estava pensando, gente, a hora que eu pôr esse teco-teco no ar, mas eu vou esnobar minha família, porque eu vou ficar rico, eu vou ganhar. Você acha que estava pensando em dinheiro? Ele estava pensando no prazer de fazer aquilo, para que as pessoas pudessem se beneficiar daquilo. Pessoas que fizeram grandes fortunas, sucesso na vida, não fizeram pelo dinheiro, fizeram pelo prazer de fazer. Sabe o que eu admiro na vida de um pastor? Estou falando pastor que é mercenário, pastor que vive só querendo tirar proveito das pessoas. Estou falando pastor de verdade, de alma, né? Pastor com propósito divino. Porque o pastor é uma pessoa que serve. O pastor tem prazer de servir, servir a igreja, servir a comunidade, de ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. É por isso que você vê pastores, quando a pessoa pastoreia realmente, você vê a pessoa com a alma curada, você vê a pessoa bem resolvida, vê a pessoa feliz da vida, porque ela encontrou
a felicidade através do seu propósito. Eu queria chamar a atenção de vocês quanto a isso. Olha o que a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 20, versículo 26 e 27. Não é assim entre vós? Pelo contrário, gente, olha isso aqui. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Então esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Davi era um rei que servia. Olha a vida dessa mulher, sunamita, que coisa interessante. Segunda de Reis 4:8. Certo dia passou Eliseu por Sunem. Eliseu era um profeta. Onde se achava uma mulher, olha a característica dessa mulher. Uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, olha a atitude desta senhora. Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Olha o pedreiro aí. Ponhamos-lhes nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. A mulher sunamita, diz a palavra do Senhor, que ela via que o profeta sempre passava por ali, e ela dizia: poxa, imagina, esse homem não deve ter comido, vem andando, é um homem de Deus. Ela ia e oferecia comida. Ele disse: não quero comer. Não, o senhor vai comer na minha casa. Constrangia ele até ele ir na casa dela comer. Aí ela chega para o marido, ela era uma mulher rica, tinha tudo. Você acha que ela estava fazendo aquilo porque ela queria alguma coisa do profeta? Você acha que essa mulher estava fazendo aquilo porque tinha um interesse por trás da vontade dela? Você acha que ela estava fazendo aquilo porque ela queria um certo prestígio com ele? Não. Porque o coração dela era um coração de servir, ela queria fazer o bem, ela queria retribuir de alguma forma o bem que aquele homem fazia, que aquele profeta fazia. E ela então pede para o marido construir uma casa, um quarto na casa, para que aquele homem pudesse. Isso é um ato de serviço, é um ato de amor. Veja, amado, sabe de que maneira a sua profissão, o seu trabalho, o propósito que você escolheu, para que você se mantenha, veja de que forma isso pode acrescentar, gerar alegria e gerar paz na vida das pessoas. Veja de que maneira você pode, através da sua vida, abençoar outras pessoas. Olha, posso lhe assegurar, eu não estou falando aqui para você sair na rua dando o seu dinheiro, não estou falando nada disso. O bispo agora está com umas conversas. Não pense isso, não. Se você está pensando isso, você está na carne. Se você está pensando isso, nem convertido você é. Precisa se converter porque não entendeu nada de Deus. O que eu quero que você entenda é que existem obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. E quando nós andamos nestas obras, nós vamos recebendo bênçãos de Deus, cura, situações vão sendo resolvidas. Sabe quando nós louvamos a Deus, que é um propósito, eu vou falar também sobre isso mais adiante. Quando nós louvamos a Deus, é um propósito divino louvar a Deus. Você sabe que enquanto nós louvamos a Deus, coisas sobrenaturais acontecem na nossa vida? Você sabe que enquanto nós estamos louvando a Deus, coisas são transformadas, são regeneradas no nosso corpo, nós vamos recebendo cura enquanto nós louvamos a Deus. Não é enquanto louva aqui no altar, tá bom? É também, mas enquanto você louva aí do seu lugar, quando você está na tua casa cantando, quando você está no teu carro cantando, quando você canta no chuveiro, quando você está, cantando em qualquer lugar, quando você está louvando a Deus, o ato de louvor tem um poder de cura. Eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, existem coisas que nós temos que fazer, porque fomos criados, diz Efésios 2:10, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, foi Deus quem preparou para que andássemos nelas. Então, quando Deus nos deu vida, Ele colocou propósitos para que nós pudéssemos cumprir. Então, você foi criado, amado, para viver dentro desses propósitos. E quando você vive nesse propósito, você se torna uma pessoa feliz. Amém? Então, deixa eu falar uma coisa. Está acabando meu tempo. Eu tenho 3 coisas importantes para falar, para nós, 5 minutinhos para nós encerrarmos. 5, 6, no máximo 10, 15, 20, 30, 40, no máximo eu não passo de 50. Enfim, existem coisas que quando nós fazemos para as pessoas,
nós estamos fazendo para Deus. Sabia? Tem coisas que quando você faz por alguém, você nem lembra que fez. Você fez porque você fez. Mas você não fez para um homem, você fez para Deus. Hoje aconteceu uma situação comigo interessante. Nós estávamos aqui trabalhando e aí precisava colocar uma barra de sustentação aqui na igreja, por causa dessa caixa, o peso, etc. E uma caixa de apoio, caso aconteça algum incidente, há um cabo de aço segurando a caixa numa outra estrutura para não cair. E aí nós fomos até onde é que tem um serralheiro, material aqui, esse momento, e eu pensei, nós temos um irmão da igreja, o irmão Adriano, que é serralheiro, eu fiquei pensando, mas será que ele vai ter esse ferro? Aí o rapaz falou, olha, tem um ferro velho? Eu falei, tem. Ele falou, vamos até lá, porque geralmente tem. Chegamos no ferro velho, eu nunca tinha entrado num ferro velho, eu entrei nesse ferro velho aqui de Itaém, a moça foi, mas gente, uma moça simples, estava com o chinelinho dela, e ela foi com a gente, nós entramos no meio daquele ferro, aí nós conseguimos o ferro. E ela disse, eu não tenho agora como é que vocês vão levar? Eu falei, eu vou pôr em cima do meu carro. Meu carro é para servir. Fui lá, eu falei, a senhora me arruma 2 pedaços de madeira, 2 cabos de vassoura, eu ponho em cima do teto do meu carro, vou pôr esse ferro lá e eu amarro e levo. E ela não tinha, tadinha, lá uma cordinha dessa, um negocinho desse para amarrar. Eu fui num lugar, pensei, aí do lado tem um senhor que trabalha com material, e ele tinha lá um rolo dessa fitinha, que eu cheguei e disse, senhor, o senhor não pode me conseguir um pedacinho, meio metro desta barbantinho, só para eu amarrar aquela ferragem ali para eu levar para a igreja? Ele disse, o que eu tenho aqui é para o meu serviço. Eu disse, me desculpa. Fui na loja do lado, quando eu entrei, eu de máscara, o rapaz me reconheceu, disse, ô bispo, eu falei, é aqui mesmo. Eu falei, abençoado. Ele disse, mas o que eu tenho é teu. Ele pegou ali o que ele tinha. Ele tinha um pedacinho de nada. Ele disse, leva tudo. Esse senhor hoje serviu a Deus. Esse senhor hoje, sem que ele saiba, ele vai receber cura. Ele vai receber prosperidade. Ele vai receber abundância. Coisas sobrenaturais vão acontecer na loja dele. Porque hoje ele serviu a Deus. Ele não serviu a mim. Eu não estava ali por conta. Ainda que estivesse, hoje aquele homem serviu a Deus. Quando nós fazemos alguma coisa para alguém, seja quem for, nós estamos servindo. Isso é bíblico? Vamos ver se é. Vamos conferir coisas espirituais com espirituais. Efésios 6,6. Não servindo à vista para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos, perceba, olha a cura que eu disse aqui quando você serve, olha a cura, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, não é de homens, é coisa divina, você recebe de Deus, quer seja servo, quer seja livre, quer seja filho de Deus ou não. Quando você faz, Deus honra. É a lei da sementeira e da ceifa. Então, perceba como isso é importante. Quando você tem a oportunidade de fazer o bem, quando nós temos a oportunidade de servir, mas faça. Às vezes existem situações que Deus permite que você esteja ali, e quando você age daquela forma, de alguma maneira, você está abençoando um homem, mas a bênção para a sua vida vem de Deus. Um dia a bispa me fez parar na rodovia, um senhor num sol, aqui na Padre Manuel da Nóbrega, um sol, e nós vimos um carro quebrado, um carro bem antiguinho quebrado na pista, e um senhor levando um tonelzinho de gasolina, e a bispa disse, para, eu tomei um susto, pus no acostamento, ele disse, aquele senhor, eu disse, o que tem aquele senhor? Como é que ele vai andar daqui até o posto de gasolina? Eu disse, rapaz, andando com as pernas, ele disse, não pode, olha o sol. Eu falei, é mesmo, paramos o carro. Quando o senhor disse, senhor, disse, meu carro acabou o combustível, eu falei, sobe aí. E eu já pensando, deixo ele no posto, já foi, uma grande ajuda, não é? E a bispa disse, você leva ele de volta. Eu disse, mas não tem retorno aqui, criatura, é só lá na frente, eu vou voltar, opa. Você leva ele de volta. Eu falei, você está falando? Né?
mulher que manda em marido, Deus me livre. Eu falei, vamos lá. Aí ele falou, muito obrigado. Eu falei, não, vou esperar o senhor pôr. Eu falei, você quer que eu pague a gasolina dele também? Não. Eu falei, não, eu vou esperar o senhor. Ele disse, não, mas o senhor não vai fazer o retorno. Eu falei, não, minha mulher mandou. Eu falei, vamos lá. Pus o homem, levei. Gente, de verdade. Quando ele desceu, mas eu fiquei numa alegria de ter ajudado aquele homem. Não foi bem. Mas eu fiquei numa alegria. Toda hora que eu passo lá, eu fico me gabando. Eu levei o homem aqui. Dá prazer, amado, servir. Né? Existem coisas que Deus toca o teu coração para você fazer. Tem coisas que você tem condição de fazer, faça, sabe? Seja aquele coração sempre voltado para servir, voltado para ajudar, porque você está fazendo para Deus. Quando se fala de ministério, isso é um ministério que nós... não, ministério é um ministério pastoral. Não, gente, para de bobagem. Esse é um ministério de todos nós. Quando falo de ministério, né, servir é um chamado, servir é um ministério. Já pensa que é pastor? Não, bobagem. Isso é para todo mundo, sabe? Servir é um ato de amor. Servir é algo que Deus colocou nos nossos corações. Eu queria encerrar mostrando como a gente tem que servir com tudo que a gente tem, com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa profissão. O que mais? Vai me ajudando aí. Você tem que servir com seus dons, você tem que servir com seu talento. Poxa, tem gente que cozinha, bispo, sabe? Bispo, eu fiz uma lasanha maravilhosa. Bispo, vou garantir o almoço. Uma lasanha, fiz uma travessa grande, sabe? Vou levar metade para você, gente. Você acha que Deus vai fazer o que com a tua vida? Garantir a janta. Fala, domingo nós já temos. Para domingo já tem. Mas sabe quando você faz você faz aquele bolo gostoso? Sabe, você tem condição de fazer por alguém, abençoar a vida de alguém. Essa semana, uma irmã da igreja me ligou e disse, bispo, você pode passar na minha casa? Uma senhora, ela não pode vir à igreja por conta da idade, embora não pareça, né? Não pode vir à igreja. Eu passei na casa dela e disse, minha filha acabou de sair daqui, bispo. Se você tivesse chegado 1 minuto antes, você tinha encontrado. E na mesa tinha queijo, não sei o quê. E quando eu olhei, eu tenho uma paixão antiga, né, bem? Aquela broa de milho. E quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, a hora que ela sair, eu vou roubar, acho que ela não vai nem perceber, eu vou pôr no bolso. E essa senhora disse, bispo, você não quer comer um pedacinho? Eu disse, não, abençoado, um pedacinho não, porque um pedacinho disso aí é até um pecado. Se fosse um inteiro, eu até comeria. Você vê, a filha foi, né, vai visitar a mãe, leva. Mas isso é um ato de serviço, é um ato de amor. Isso é um ato de amor. É um ato de... Então, às vezes você acha que o serviço tem que ser uma coisa extraordinária. Às vezes são pequenas coisas que nós fazemos, que nós servimos e recebemos cura. Abençoamos e somos abençoados. Eu vou te mostrar isso na Bíblia para nós encerrarmos. Aconteceu com a sogra de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, estava ruinzinha, probleminha de saúde. Olha o que aconteceu com ela. Mateus 8, 14 e 15, eu encerro. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste, como que ela estava? Acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre E o que ela fez na sequência? E ela se levantou e passou a servi-lo. Ou seja, a saúde dela, ela colocou à disposição de servir. Que a sua saúde seja usada à disposição de servir. Servir pessoas que não estão bem. Sabe, seja essa pessoa. Que o seu trabalho seja usado para servir. Que o seu amor, a sua vida seja usada para servir. Que as suas atitudes sejam atitudes de serviço. Sabe, seja uma bênção. Quando Deus chamou Abraão, Deus deu uma lista do que ia fazer na vida de Abraão. Abraão, vou fazer você, seu nome vai ser grande, você vai ter uma descendência, você vai ser rico, você vai ser o cara, você vai ser tudo e mais um pouco. E Deus fala assim, só que tudo isso, ser tu uma bênção. Tudo que você é para você ser uma bênção de Deus. Tudo que você é para você ser um abençoador. Seja um abençoador. Sabe? Que você possa
através da sua vida, ajudar outras pessoas naquilo que elas precisam. E sem que você perceba, eu te garanto isso, Deus vai curar coisas na sua vida que você nem imagina. E quero encerrar dizendo, algumas curas que você recebeu, você acha que foi por qualquer razão, por qualquer motivo, mas foi só porque você serviu e Deus então te honrou. Sirva, porque isso está dentro do propósito de Deus e Ele sempre te honrará. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia. Vamos agradecer a Deus? Vamos? Oh Senhor, queremos te agradecer por poder te servir. Te servir é um privilégio, Pai. Servir a tua casa, servir a tua mesa, é uma honra para nós. Eu hoje quero, Deus, te agradecer por cada pessoa que tem servido nesta igreja. Eu te agradeço pelos irmãos que doam o seu tempo trabalhando na tua casa. Eu te louvo pela vida, Pai, das pessoas que abrem mão às vezes do seu dia, da sua tarde, para fazer coisas na igreja, fazerem compras, servirem em tantos departamentos. Pessoas que passam às vezes a noite aqui trabalhando, arrumando, deixando, sabe, coisas que não são visíveis a quem vem à igreja. Não é perceptível a quem vem à igreja, mas estão aqui servindo de coração, de boa vontade. Ah, Pai, por isso são pessoas alegres, felizes e tão abençoadas por Ti. Se alguém tem dificuldade, Pai, se alguém não tem ainda este coração, que o Teu Espírito agora comece a trabalhar e gerar isso na mente, nos pensamentos e no coração do Seu povo. E que tenhamos, Pai, esta característica. A Tua palavra diz que nós seríamos reconhecidos pelo amor se nos amássemos uns aos outros. E não há ato maior de amor do que este amor que serve, este amor que doa, porque foi este amor que o Senhor nos apresentou quando disse que não veio para ser servido, mas para servir, e nos serviu entregando a sua própria vida por nós. E que possamos, Deus, também servir com amor cada vida, cada pessoa, como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Nos ajuda, Pai, a Te servir com o nosso melhor. Que os Seus filhos e filhas tenham um restante de semana muito abençoado. Eu declaro que a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia e o Teu amor conduz os Teus filhos e filhas a mais uma semana vitoriosa. Em nome de Jesus. E até